Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, meu aluno, bem-vindo aqui a essa aula, né? Bem-vinda você, minha aluna, meu aluno, enfim, né, gente? Professor Arthur Simpson, unidade 3, disciplina Gestão de Projetos. Vou fazer aqui minha audiodescrição, tá? Sou de cor parda, olhos e cabelos pretos, 1,80 m, aproximadamente 100 quilos. Estou usando uma calça na cor bege, uma camisa na cor preta e um blazer na cor cinza, né? Cinza escuro aqui, o meu blazer. Aqui ao fundo está a nossa lousa interativa que vamos utilizar. E eu falo diretamente aqui dos nossos estúdios do DPAD, que é o Departamento de Produção em EAD do campus Porto Velho, Zona Norte, do IFRO, o Instituto Federal de Rondônia. Aqui ao meu lado a intérprete Giovana. Muito obrigado, Giovana, pelo teu trabalho, pela ajuda aqui nessa aula. Vamos lá então iniciar a nossa terceira aula, né, gente? A agenda da aula, apresentar então aspectos administrativos e legais, econômicos, técnicos e financeiros que compõem um projeto. Quais são esses aspectos, professor Arthur? O desenvolvimento, gente, de um projeto, ele é mais evidente em considerações microeconômicas, né? A avaliação, pela primeira vez, dá maior ênfase ao que? As considerações macroeconômicas, né, que é o sistema como um todo daquele projeto. Assim, é possível afirmar, né, que a avaliação conecta projetos a programas específicos, né? E aqui nós temos alguns elementos que são fundamentais na parte da aplicabilidade da gestão de projetos, né? Primeiro deles, o caráter administrativo legal, segundo, de caráter econômico, terceiro, técnico, e por último, não menos importante, o caráter financeiro de um projeto, ok? Aspectos econômicos, né? Aqui nós temos um projeto de caráter econômico, por exemplo. Primeiramente, fazer análise de mercado, né, gente? A localização espacial, capacidade produtiva. Então vamos imaginar que você esteja aí querendo abrir uma empresa, abrir um negócio. Essas características são fundamentais para a tomada de decisão que você vai desempenhar, que você vai realizar. Perfeito? Segue na tela aqui mais uma vez, né? Análise do mercado, gente. Por que é importante, né? Porque quando se objetiva elaborar um projeto, a pesquisa de mercado ela vai ser o quê? Primordial, né? Principalmente para você saber quantidade demandada, preço de venda e os canais de distribuição que vão ser utilizados nesse teu projeto, né? Uma outra coisa importante, qual que é a localização, professor? Muitas vezes você tem um projeto aí de abrir uma empresa, né, de abrir alguma coisa, enfim, um mercado, e você não entende da localização. Você vai, né, visita um bairro X, um bairro Y, e você descobre que aquele bairro não está bem localizado, não tem uma segurança, não tem uma rua asfaltada, não tem uma iluminação pública no período noturno. Então isso são elementos importantes para que você, minha aluna, meu aluno, tome uma decisão mais assertiva possível, perfeito? Joga na tela mais uma vez. Então, qual que é o local ideal para você fazer esse investimento, né? Uma outra coisa, gente, também, por exemplo, eu vou falar aqui, estou falando sobre localização, uma coisa simples. Muitas vezes você vai abrir uma empresa, né? Você está dentro de uma grande empresa, você vai expandir aquela empresa e falta uma coisa básica, né? Estacionamento. Então isso eu já vi casos práticos de empresas que quebraram, que fecharam, porque não tinham acesso específico para os clientes estacionar o carro. Uma coisa que a priori parece simples, mas que dá um impacto gigantesco no projeto. Perfeito? Joga na tela mais uma vez. Então é importante escolher a localização, né, de uma maneira eficiente, de uma maneira bem estudada, né? Perfeito? Então aqui a escolha dessa localização dependerá de diversos fatores, né? Tais como o mercado, a escala pretendida, entre outros, né? Muitas vezes até a própria região, né, do Brasil, por exemplo. Importante realizar um diagnóstico para analisar a disponibilidade de matéria-prima, né, mão de obra, entre outros. Em muitas cidades é muito comum aí, a depender do tamanho da cidade, a escassez da mão de obra. Você não tem mão de obra para trabalhar com determinadas tecnologias.
que isso vai incorrer? Né? Você vai incorrer e vai que você, enquanto gestor daquele projeto, precisará buscar essa mão de obra em outra localidade. E o custo disso torna-se muito alto. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui no nosso slide. Capacidade produtiva. O que é esse termo, professor? Né? É a capacidade máxima que uma organização pode produzir num determinado período de tempo, né? Com os recursos à sua disposição. Essa capacidade pode ser traduzida no número de produtos produzidos, conforme o estudo de mercado. Vou dar um exemplo aqui nosso agora, dessa gravação da aula aqui. Qual que é a capacidade máxima? Eu consigo gravar, por exemplo, agora aqui no IFRO, somente em 2 estúdios. Então eu tenho uma capacidade produtiva de 2 estúdios, mas eu tenho uma mão de obra que vai também proporcionar que essa capacidade seja compatível? Então essa pergunta você deve se fazer. Então hoje aqui estamos gravando essa aula agora e poderíamos gravar no outro estúdio porque temos 2 estúdios, ok? Temos uma equipe pronta, preparada, qualificada para isso. Se tivéssemos 3, 4, 5, a nossa capacidade poderia se expandir, mas para isso também seria necessária a expansão da mão de obra. Então uma variável está vinculada à outra. Não posso ter 10 estúdios aqui, né, com 6, 7 pessoas trabalhando. Eu teria que ter um número maior da minha equipe para esse projeto. Perfeito? Estou dando um exemplo aqui nosso para que você entenda, né, esse conceito de uma forma mais didática, mais lúdica. Beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso slide. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né, de uma loja de roupas, né, que produz 20 peças por dia. Então isso quer dizer que se essa loja trabalhar uma semana, né, uma semana considerando 5 dias úteis, a capacidade produtiva será de quantos? 100 peças, né? Então aqui, gente, claro que é um cálculo bem simples, né? 20 peças vezes essa quantidade de dias vai dar 100 peças, né? Importante aqui, né? Produzir mais nem sempre é a melhor opção para todos os negócios, né? Marquei aqui, mas falhou, agora foi a canetinha. Então nem sempre produzir mais será bom para todos os negócios. Próximo slide aqui, ó, tipos de capacidade produtiva, né? Capacidade produtiva disponível, vamos ver cada um deles aqui, tá? Capacidade produtiva instalada, o que eu tenho de maquinário, capacidade produtiva efetiva e a capacidade produtiva realizada. Veremos agora cada um deles aqui, né? Capacidade produtiva disponível é a quantidade de bens ou serviços que uma empresa pode produzir num determinado período de tempo, levando em consideração todos os ativos e passivos disponíveis. Aqui um exemplo, né? Perdas, faltas ou paradas nas operações determinam esse tipo de capacidade. Próxima, capacidade instalada, né? Equipamentos, professor, o estúdio, aí quantas câmeras? 5, 6, as máquinas, os insumos, as matérias-primas, né? Estou falando da capacidade instalada, os recursos humanos. Quantas pessoas tem aqui, né, que trabalham nesse estúdio, que conseguem produzir, ter uma capacidade instalada? Então, é um cálculo que é necessário, é toda a capacidade da empresa, gente, considerando a infraestrutura disponível para as operações. Eu já dei um exemplo aqui, não vou prolongar e vou partir já para o próximo slide, né? Capacidade produtiva efetiva, né? Ela denota, gente, o quê? O nível de produção alcançado com base na capacidade disponível na empresa, considerando as perdas, paradas para manutenção e as falhas, ok? E por último, por fim, né, a capacidade produtiva realizada, que realmente ela consiste naquilo, né, que efetivamente a empresa tem, né, menos, tirando as perdas e atrasos imprevisíveis, como a falta de energia ou danos a equipamentos. Aqui é um exemplo, né? Dessa forma, o cálculo desse tipo aqui de capacidade produtiva realizada, né, gente, é feito com base em estimativas, né, levando em consideração a probabilidade de interrupções e também
dessas falhas, dessas interrupções durante esse processo, ok? Vamos lá, não acabou ainda. Então, nesse contexto, a gestão financeira de projetos, ela vai envolver o quê? Né? O uso de conhecimentos, habilidades, ferramentas, estratégias para que você possa monitorar e controlar os custos envolvidos, né? Incluindo estimativas de investimentos, identificação de riscos e ações destinadas a garantir que se agregue valor sem comprometer a qualidade, né? E o que o gestor deve fazer aqui? Deve levar em consideração que os seguintes fatores. A composição do capital, ele vai ser próprio ou ele vai ser de terceiro? Ou ele vai ser de ambos, né? Enfim, ele vai analisar as alternativas de financiamento, ok? Analisar as fontes de aplicações do capital de giro e do investimento. E, por fim, o grau de liquidez da empresa, né? Como que está a saúde financeira dessa empresa, né? Com isso, a gestão financeira de projetos pode parecer uma tarefa puramente administrativa, mas, gente, ela é estratégica, né? Ela tem aqui potencial para fazer toda a diferença e se tornar bastante importante para uma empresa, a depender, evidentemente, do tamanho dessa empresa, perfeito? Alguns aspectos aqui também financeiros de projetos, né? Vamos ver aqui: levantamento de custos, previsibilidade dos gastos, realinhamento de estratégias, por último, e a avaliação da viabilidade. O primeiro deles, né, sempre falando de custos, né? Nós falamos isso aqui, se não me engano, na aula 1, ali na área de custos, que era uma aula mais introdutória, perfeito? Um dos pontos, levantar os custos, né, que demonstram a importância e a relevância de um bom gerenciamento de projetos, é quando você consegue estimar custos de cada projeto, né, gente? E aí eu falei para vocês, olhando, né, qual que é a importância de você definir bem aí os custos, né, para você não incorrer em erros, porque um custo que às vezes ele tem um valor aparentemente baixo, ele pode acarretar em um grande prejuízo para uma empresa, né? Até usei o exemplo dos 20 centavos, né? 20 centavos, ele de repente, você olha assim, olha, é um valor aparentemente baixo, né? Mas você multiplicar esses 20 centavos, né, por um valor unitário, 150 mil, 200 mil, isso vai, né, dar um gasto aí muito grande para a empresa. E um bom gestor, ele não deixa os custos aqui acabarem com o negócio. Ele faz uma estimativa correta dos custos que serão necessários. Evidentemente e naturalmente, é comum que ocorram algumas oscilações nos preços das matérias-primas, né, que envolve ali, por exemplo, a criação de algum produto, né? É natural. A gente vive num país que tem uma inflação, que ela oscila, então isso pode impactar sim durante essa previsão de um custo. Perfeito? Cabe ao gestor de projetos fazer a estimativa correta desses custos, ok? Vamos continuar aqui. Próximo slide. Previsibilidade dos gastos que serão necessários, né? Uma boa gestão de projetos não só permite a estimativa dos custos de cada projeto, mas também permite uma melhor previsão dos gastos que serão feitos, né? Por exemplo, aqui, a mão de obra que vai ser utilizada, quantos equipamentos, uma eventual contratação de um serviço temporário que você vai precisar, entre outros, né? Isso é essencialmente importante no mundo, né? Por quê? Porque quando a economia flutua constantemente, pode oscilar rapidamente. Acabei de falar isso aqui no outro exemplo, né? A avaliação da viabilidade. E aí, será que é viável esse projeto? Então, um dos benefícios mais importantes que uma empresa pode obter com um bom gerenciamento de projetos é a sua capacidade de compreender e avaliar a viabilidade econômica do que está sendo proposto, né? Por fim, não adianta nada fazer algo extraordinário sem o orçamento e o escopo necessários. Então, com esse cuidado, o gestor terá certeza de que o negócio e seus parceiros estão em condições de realizar a proposta, bem como saber se o investimento resultará no retorno necessário para aquela empresa, né, gente? Falando ainda sobre a viabilidade, né? Por quê? Porque isso é importante, porque o gestor ele precisa ter esses elementos em mãos para tomar uma decisão mais próxima da realidade, com menos risco possível daquele projeto, né, não dar certo, né? Então, quando você, por exemplo, for apresentar algum projeto para algum stakeholder,
um empresário, uma financiadora, um banco, né? Ele vai querer saber. Poxa, ele vai olhar e vai ler o seu projeto e falar, olha, será que esse projeto é viável? Né? Será que vale a pena eu investir esse meu capital aqui? Será que eu vou ter retorno? Então, o investidor, ele lança a mão dessas perguntas para você na condição de gestor daquele projeto. Tá? Evidentemente, estou falando um exemplo no caso de uma empresa privada. Né? Numa área pública, você também tem que ser viável, né? Porque muitas organizações públicas, elas buscam um lucro que é um lucro social e não um lucro líquido, né? Um lucro de capital realmente financeiro. Perfeito? Vamos avançar. Realinhamento de estratégias, né? Isso é importante, será? Então, durante a execução aqui de um projeto, uma variedade de fatores pode interferir no andamento, né? Principalmente daqueles que possuem um horizonte de tempo um pouquinho maior, né? Então, nesse sentido, a gestão financeira pode ser bastante benéfica, ajudando a garantir que o orçamento seja monitorado e revisado de forma regular, de forma constante. Com uma gestão adequada, será possível avaliar as fases e determinar se os prazos estão sendo cumpridos, né? De acordo com os recursos que foram destinados, né? Gente, para a gente já chegar na parte final, veremos agora alguns aspectos, né? Agora de cunho legal, né? Quais são os aspectos administrativos de um projeto? Eles vão se referir aqui à necessidade de integração de fatores. Quais são esses fatores, né? Os custos da estrutura administrativa para implantar o projeto, o processo de treinamento, a capacitação dos indivíduos que estão participando daquele projeto e os aspectos contábeis, né, gente? Como, por exemplo, elaborar cronogramas financeiros e projeções futuras, né? Já quando se abarca sobre as questões jurídicas e legais, nos referimos, né, aos conhecimentos sobre a legislação, que é aquilo que está na lei, né? Então, as normas jurídicas que competem à realização do projeto que foi designado, como um contrato para aquisição de uma nova tecnologia e as legislações que estão vigentes naquela cidade, naquele país. Perfeito? A aula, né, um pouquinho maior, longa, muito conceito para você aí assimilar. Mais uma vez aqui eu te agradeço, né, por essa participação na aula. Espero que você tenha gostado, minha aluna, meu aluno. Agradeço mais uma vez aqui a intérprete, a Giovana, que está aqui ao meu lado nesse estúdio. E um forte abraço para você e te aguardo na próxima aula, que é a aula da unidade 4, né, onde a gente já vai caminhar para o meio, para o fim do nosso curso, tá bom? Um forte abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.